Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras de Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, o uso do celular para as crianças. Qual o malefício que isso pode causar aí para a formação delas? Para isso, vou conversar com o pediatra Paulo Teles para a gente saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor Paulo, muito obrigada. Prazer te receber, viu? Eu que agradeço o convite, um assunto super importante, está muito em pauta. Depois desse livro que saiu, né, Geração Ansiosa, um fim de semana, mais de 25 mil livros vendidos. Acho que os pais estão precisando de informação, estão buscando informação. Vamos falar bastante sobre isso. Para isso que serve o programa de hoje, para a gente dar essas informações. Maravilha. Antes da gente começar a ir mais a fundo, né, nesse assunto até mesmo do movimento Desconecta, que eu quero que você fale um pouquinho sobre, queria saber quais são os malefícios mesmo, assim, do uso de celular, né, em crianças e adolescentes. Acho que são muitos. A gente pode pensar da parte física e depois da parte emocional, né? Então, quando a gente fala da parte física, a gente tem todos os problemas visuais, aumento da incidência de miopia, a gente tem problemas auditivos, porque as crianças acabam usando com um volume muito alto, então você tem perda auditiva, lesões dessa parte de audição. Você tem toda a parte ortopédica, que a criança fica o tempo inteiro com o celular aqui, então problemas ortopédicos associados, obesidade, porque a hora que você está mais tempo no celular, está fazendo menos atividade física, então esse é um problema importante para a gente pensar, e toda a parte emocional, e aí a gente está falando de bullying, de cyberbullying, a gente está falando de alteração principalmente em meninas, né, bulimia, da imagem, distúrbios de imagem, que são muito comuns por conta das redes sociais, e toda a parte emocional, então aumento da incidência de suicídio, que a gente teve bastante, automutilação, depressão, ansiedade. Acho que dá para fazer um programa só falando dos prejuízos quando a gente fala do celular. Isso eu estou falando, acho que é importante deixar claro, o uso excessivo do celular, o uso excessivo das redes sociais. Então, eu acho importante a gente ressaltar que a internet tem muita coisa boa. Isso é verdade. Mas a gente está falando de um pedaço, e esse pedaço é muito prejudicial para o desenvolvimento neurológico dessa criança, para o aprendizado, para a leitura, para a fala. Então, tem muito prejuízo, é importante a gente ressaltar isso para os pais, para eles saberem com quem eles estão lidando e o que eles estão deixando na mão dessa criança. Né? Tem algum dado assim que a gente pode falar, o pessoal que está assistindo a gente, em relação a esse aumento de doenças, de questões psicológicas em crianças e adolescentes por conta desse uso de celular? Se a gente for comparar de 2010 para cá, você tem um aumento de 130% na taxa de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos, principalmente as meninas. Se você for pensar, muito novinhos, né? E é bem quando a gente fala do uso do smartphone, 2010 para cá. Então, o mundo inteiro, não é uma coisa só do nosso país. Então, isso a gente fala muito mais incidência de automutilação, de ansiedade, de depressão, e aí acaba culminando, infelizmente, muitas vezes com a retirada da vida. Mas esse acho que é o dado mais alarmante. A saúde mental dessa geração está sendo muito prejudicada. Em que momento a gente pode perceber que as crianças estão sendo afetadas? Eu preciso mostrar para os pais que usando de forma adequada, isso como qualquer ferramenta, né? Então, se eu for pensar que o revólver só faz mal, não é uma coisa interessante. Eu preciso entregar isso na mão de quem saiba usar, de que use de forma adequada. Então, o celular, acho que tem uma analogia muito interessante, que é com o fogo. Quando a gente descobriu o fogo, foram necessárias muitas pessoas queimadas, muitas vilas que pegaram fogo, muito lugar que se perdeu por conta do fogo, até a gente conseguir controlar essa tecnologia e usar de forma adequada, e hoje ela é muito importante. O problema é que a gente hoje tem visto os estudos dos malefícios do celular. A gente começou a entregar, a gente entregou o celular na mão das crianças sem saber os prejuízos. E hoje a gente tem todos os dias 1, 2, 3, 10 artigos saindo com evidências muito importantes mostrando os prejuízos do celular. Então, acho que a gente está no momento de agir de forma eficaz, de agir de forma direta para proteger essa geração. Acho que a gente já falhou com a geração que está entrando na faculdade agora, que é a geração que está usando o celular já há muito tempo. Acho que a gente tem visto isso muito em relação ao mercado de trabalho, em relação a essas pessoas entrando no mercado de trabalho, não conseguindo agir de forma adequada, todos esses problemas de saúde mental que eu falei. Porque essa geração já nasceu com o celular, né? Exatamente. Saiu aqui, ó, toma um celular para você, é basicamente isso, né? E aí a gente substitui o contato humano, porque acho que esse é o maior prejuízo para a gente entender. O cérebro da criança, ele precisa de forma ativa da interação. Eu só vou desenvolver, eu só vou fornecer uma arquitetura adequada para o desenvolvimento neurológico de qualquer criança se eu tiver o contato humano. O que tem acontecido com o uso do celular?
as crianças estão ficando mais tempo no celular, muitas vezes, do que em contato com outras crianças, em contato com a natureza e em contato com os pais. Então, a influência digital, para mim, tem sido triste nesse sentido, porque você tem ficado mais tempo na tela, deixado a criança mais tempo na tela, do que em contato com o ser humano. Isso prejudica num todo, né? Emocional, físico. E do ponto de vista neurológico, a gente já tem bastante estudo mostrando o quanto isso afeta o cérebro da criança. Ele tem um desenvolvimento aquém do que ele poderia ter. Então, quando eu faço isso, eu estou trazendo um prejuízo orgânico mesmo para essa criança. Então, é preciso agir, é preciso entender o que a gente está fazendo. Quando se começou a fumar, todo mundo achava natural fumar. Não tinha nenhum problema em fumar, era lindo, propagandas, etc. E a gente percebeu quão mal isso faz e a gente começou a controlar. Não pode mais menor de 18 anos, mesma coisa em relação à bebida alcoólica. Eu preciso de uma legislação adequada para proteger essas crianças, porque infelizmente, insisto, os pais não estão conseguindo fazer isso. Sim. A gente falhou no letramento digital nosso, porque a tecnologia é muito mágica, né? Ela fascina demais. E aí acho que a gente falhou nesse processo, e isso que eu falei, acho que a gente precisa de uma legislação, a gente precisa de um cuidado de mais informação para proteger os pais e as crianças. Aí entra o movimento Desconecta. Exatamente. Explica um pouquinho pra gente como que funciona esse movimento, como surgiu, o que é, o pessoal entender. O movimento Desconecta, ele é um movimento que foi iniciado por mães, que acho que como eu sou pai, mas como a gente percebe a necessidade de agir de forma coletiva. É um pacto social muito importante. Então foi a percepção de pais, quando eu não dou o celular para o meu filho acaba excluído, porque todo mundo dá. A gente normalizou esse processo de que, não, mas todo mundo tem, né? Pode fazer, todo mundo faz. Então, tudo bem, todo mundo joga um jogo que é de arma, que explode a cabeça, que mata. Mas o seu filho tem quantos anos? 9. A gente está normalizando esse tipo de ação. Então, todo mundo tem celular, por que meu filho não vai ter? E aí as mães perceberam que ou a gente age de forma coletiva, ou a gente acaba excluindo as crianças que estão... Quem está cuidando dos filhos acaba se prejudicando. Sim. Então, acho que começou com um grupo pequeno e se ampliou. Mais de 18 estados hoje no Brasil, elas começaram a conversar e falar sobre isso, e aí a gente fez uma live que a expectativa era que poucas pessoas, e aí mais de 2.000 pessoas assistiram, e a gente percebe o quanto é uma demanda dos pais mesmo. Então é um movimento social, né, da sociedade civil que está tentando proteger as crianças. É muito importante. E a gente tem cada vez mais, acho que elas têm cada vez mais evoluído nesse sentido e conseguido tocar pais, mães, escolas, mas também o poder público. Eu acho que isso é muito importante. Você falou de escolas, hoje a gente vê muito esse uso do celular, acho que de eletrônicos, né, em escolas, até mesmo para auxiliar ali na questão do estudo, enfim. O movimento Desconecta também entra nisso para auxiliar ali as escolas de que forma utilizar corretamente? Eu acho que é muito importante. A gente começa tentando convencer os pais, né? Acho que essa é a ideia, mas é óbvio que a gente vai ampliando esse diálogo e a ideia é que as escolas também participem e entendam. Não existe nenhum benefício em ter tecnologia dentro da escola quando a gente fala para as crianças. Tem um livro muito interessante que é A Fábrica de Cretinos Digitais, e ele mostra muito isso. Se eu for comparar uma criança que está aprendendo do ponto de vista direto, de contato com uma professora, e alguém que está tendo qualquer aula no tablet ou no computador, o ensino não é o mesmo. É sempre pior quando você usa. Então, eu usar isso de uma forma pontual, acho que a criança tem que ter uma alfabetização, um letramento digital, e a escola pode fazer isso. O que é isso? A gente não sabe, a gente passa a mensagem para frente sem checar a fonte, por exemplo. Eu estou no meio de uma mesa e ligo um celular com uma música alta no TikTok e atrapalha a conversa de todo mundo. Sim. Alguém está falando comigo e eu estou no meu celular. Acho que fazer uma avaliação da tecnologia e ensinar isso dentro da escola é muito importante. Acho que esse é um passo que a gente pode dar a médio prazo. Então, a alfabetização é você mexer na tecnologia. É simples. Os aparelhos de hoje, qualquer pessoa em 2 semanas já sabe mexer. Isso é verdade. Então, se o seu filho, às vezes alguns pais falam, mas se ele não mexer agora, doutor Paulo, quando ele for mexer, ele vai estar atrasado, ele vai estar para trás das outras pessoas. Do ponto de vista profissional, isso é ruim para ele. É mentira. Isso a gente está se enganando quando fala isso. Em um mês, essa criança já está absolutamente alfabetizada, sabe mexer em todos os aparelhos melhor do que os adultos. Então é muito simples hoje em dia isso. O letramento não. O letramento é você ensinar o seu filho a ter uma crítica em relação ao aparelho. O tempo que ele está usando, por que ele está usando, o que eles estão querendo com você na tela. Olha que interessante de pensar, ensinar isso para o seu filho. Por que você não consegue desligar o celular? Porque você está gerando dinheiro. Quanto mais tempo você fica na tela, mais dinheiro você está gerando para essa empresa. Ou então ela está te vendendo um produto. Qual produto que ela está te vendendo? A criança ter essa percepção, acho que isso é uma coisa que a gente poderia levar dentro da escola. Total. E óbvio, facilitar, às vezes, em relação a uma prova, alguma coisa, acho que sim.
Mas é importante, eu acho importante deixar essa mensagem para os pais. Uma escola que tem muito computador não é uma escola melhor que a escola que não tem computador. Porque a gente fala, é tecnológica, tá muito melhor, tá à frente. No final das contas, está prejudicando até o ensinamento. Eu acho que se você conseguir conciliar as duas coisas, é o melhor caminho. Então, ensinar a usar de forma adequada, sempre de uma forma direcionada para o ensino. Agora, com limites, né? Exato. Agora, usar o celular dentro da escola para diversão, para contato, aí é muito ruim. A gente pode falar disso um pouco mais, que eu acho que é uma das coisas que o movimento defende, e a gente baniu o celular de dentro da escola. Tem escolas que já fizeram isso, estados que já fizeram isso. Conta um pouquinho mais pra gente. Aqui no Brasil, a gente tem um movimento cada vez mais, uma lei que deve ser aprovada pela presidência, então acho que isso é uma coisa importante. O movimento teve esse papel também de alertar, e acho que uma deputada federal está tentando buscar isso aqui em São Paulo, a Marina Elô, e eu acho que isso deve virar uma lei federal, que é muito importante, né? Agora, 1/4 dos países do mundo já não permitem mais celular na escola. Então, é um movimento global. A gente está tendo essa percepção que isso faz mal. Então, a gente está pilotando um voo, né, e está aprendendo a dirigir. Acho que as pessoas estão percebendo o quanto isso prejudica. Vide o PISA, que é a avaliação que a gente tem dos estudantes em relação ao português, matemática. A gente sempre teve uma boa evolução. De 2010 para cá, é ladeira abaixo. A gente está caindo a parte de alfabetização, de matemática, de português. De aprendizado mesmo. Exatamente. E bastante estudo também mostrando que quanto mais tempo a criança fica na tela e menos leitura e contato com a família, pior vai ser a alfabetização, pior a capacidade, a quantidade de linguagem, de palavras que ela adquire. Então, a gente está falando de um problema enorme mesmo. A gente precisa agir de forma imediata, né? Essa seria até minha pergunta, os malefícios, então, do uso do celular na escola. Prejudica completamente o aprendizado. Eu acho que a gente tem que pensar assim. Existem vários pontos interessantes quando a gente pensa nisso, né? Porque você coloca na mão o aparelho de uma criança, e mesmo da gente, né? O meu celular está aqui do meu lado. Você fica o tempo inteiro querendo saber se você recebeu uma mensagem. Então, é verdade. Esse medo de estar perdendo alguma coisa atrapalha o foco e a atenção da criança. Então, cada vez que ela olha um celular, ela demora em média 14, 15 minutos para voltar à atenção plena que ela estava. Se a aula na escola demora 30, às vezes 1 hora, quando muito, a hora que a criança vê o celular ou ela sente vibrar o celular, ela já desfoca. E aí, até eu voltar essa atenção, demora muito. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, você fraciona a atenção da criança, isso é muito ruim. E outra coisa importante é que o recreio são 30 minutos. A gente tem muito pouco tempo de interação direta das crianças. Sim. E hoje você vai nas escolas, ao invés de você escutar as crianças gritando, conversando, jogando bola, as crianças estão no celular o tempo inteiro. A gente está ouvindo música de TikTok. Exatamente. É verdade. Olha que interessante um dado americano. Houve uma queda na quantidade de atendimento de pronto-socorro de ortopedia, de fratura de braço, de perna nos últimos anos. E aí você tem um aumento da doença mental e uma queda das lesões. Quando a gente está pensando nisso, a gente tem que entender que as crianças estão subindo menos em árvore, as crianças estão brincando menos fora de casa, as crianças estão se expondo menos a esse tipo de risco. Mas é bom que elas não estão se machucando. Na verdade, concordo, obviamente a gente não quer que ninguém se machuque, mas elas estão se expondo menos, elas estão ficando mais dentro de casa. Então a gente tem cada vez menos assistência desse sentido e mais assistência com ambulatórios, com vício em jogo, vício em tela, vício em rede social, problemas associados a isso, como eu falei. Então na escola, acho que é um momento de interação, a gente tem que aproveitar esse pouco tempo que a criança tem para ter essa interação. Então, acho que esses pontos, acho que por si só já bastariam. E tem um ponto muito importante, que é o bullying. Então, o bullying é uma coisa constante, crônica, né, de prejuízo em que uma criança fica fazendo com a outra. E aí, quando a gente fala do bullying, é interessante pensar, Pedro, porque a hora que a criança ia para casa, antigamente, ela se via livre desse estresse. Hoje em dia, não. São 24 horas por dia e 7 dias da semana, por pessoas que ela nem sabe quem são. Então, acontece alguma coisa no recreio, ela recebe uma mensagem. E aí, o dia inteiro que na rede social as outras pessoas veem, e muitas vezes nem estão envolvidos, mas acham graça de fazer. E aí, amplia isso muito mais. É o cyberbullying, né? Pior ainda mais, né? Então, a gente tem visto casos de crianças que tiraram a vida, que tiveram problemas dentro da escola. A gente tem que pensar nisso tudo. Então, o celular tem esse prejuízo muito. Essas crianças, obviamente, vão se tornar adultas, né, num futuro. Como que você enxerga esse futuro dessas crianças, desses novos adultos que vão se formar? Eu acho que ou a gente age
imediato ou a gente vai ter um prejuízo enorme. Então, consciente de inteligência pior. É a primeira vez que a gente tem essa evolução. Então, sempre a geração seguinte tinha um consciente de inteligência melhor. Pela primeira vez, a gente tem uma geração que tem um consciente de inteligência pior do que a geração anterior. Isso graças muito ao celular, às redes sociais, aos algoritmos que deixam essa criança, aos vídeos curtos. Então, a gente tem muito menos capacidade de desenvolvimento neurológico nesse sentido. Isso é importante da gente entender. Então, acho que esse é um prejuízo muito grande. E tem uma geração muito interessante e que o livro Geração Ansiosa mostra muito, que é uma geração que está meio perdida mesmo. Fica na casa dos pais até muito tempo. Sem perspectiva, assim, exatamente isso. Né? Então, assim, é meio como se não tivesse problema no mundo, sabe? E a hora que eu vou encarar a vida real eu não tenho duas vidas. A vida real não é só o algoritmo que me mostra as coisas que eu gosto, porque é interessante de pensar, né? Quando você começa a passar uma página, você só recebe coisas que você acha interessante. Fica na sua bolha ali, né? E aí, quando você vai para a vida real e vai conversar com o seu chefe, com alguma situação em que ele te diz um não, por exemplo, você não sabe reagir. Então, a gente tem visto por que depressão, por que ansiedade, porque tem uma relação direta com a capacidade de reação, com a resiliência, que é muito importante. Resiliência é a capacidade de reagir às adversidades da vida. Eu preciso brincar. A brincadeira tem esse papel. Então, isso do começo até a adolescência. Então, na infância, a brincadeira simula os problemas da vida. Uma discussão, um problema. Então, você tem toda essa parte emocional, social, de interação que você aprende na brincadeira. As crianças estão brincando cada vez menos, estão ficando mais cada vez na tela. E na adolescência, em que você tem um amadurecimento do lobo frontal, que é toda essa parte importante para o adolescente, mesma coisa, a gente está prejudicando, né? Uma coisa muito interessante de falar, existe um mecanismo neurológico chamado mecanismo de poda. O que é isso? Vou tentar simplificar. Imagina que o seu cérebro, ele faz conexões. Cada vez que a gente está conversando, debatendo, a criança está aprendendo as coisas, conversando com o pai, recebendo um olhar, tudo isso, o seu cérebro vai fazendo sinapses, conexões. A criança faz milhões e milhões e milhões de conexões nos primeiros 6 anos de vida, que a gente chama do período mais importante. O seu cérebro ele tem uma percepção. Quanto mais eu utilizo uma coisa, mais ele percebe que isso é importante. Então, eu vou priorizar pensa numa via, vou priorizar essa via. A hora que eu fico muito tempo no celular, o que meu cérebro entende? Que essa é a coisa mais importante. Então, o poda quer dizer o quê? Eu tiro as coisas que eu não estou usando e mantenho a coisa que eu estou usando mais. Só que a tela não me fornece nada do que eu preciso, do ponto de vista emocional, social, cultural. Então, meu cérebro prioriza uma área ruim e apaga, faz essa poda na área ruim. E a gente tem visto isso. Em quais são os momentos que isso acontece? Na primeira infância e na adolescência. A criança fica muito tempo na tela, o seu cérebro entende isso de forma adequada, então eu estou modificando a estrutura neurológica dessas crianças. Como é que vai ser um adulto nesse sentido? Vai ser um adulto que não está preparado para a vida. E aí a gente vai ter muito mais problema, né? Então é importante a gente entender isso. Com quantos anos você acha que uma criança ou um adolescente tem que ter contato com o celular? Porque hoje em dia, nasceu, toma um celular aqui, já pode mexer, já está tranquilo. O movimento desconecta e eu faço parte desse pensamento. Eu acho que a gente tem que tentar atrasar o máximo que der. Tá? Eu acho que a pergunta primeira é: por que você tem que dar um celular para o seu filho? Qual é o motivo? Então, eu sempre falo, quando ele te perguntar, falar que ele quer um celular, pergunte para ele por que você precisa de um celular. E aí a gente vai ter essa troca. Primeiro que a criança não precisa por nenhum motivo. Não, mas eu vou estar no clube, eu vou estar na casa do meu amigo, eu vou andar de ônibus, eu preciso estar com o celular. Então existem hoje celulares que só tem ligação e tem mensagem. Não precisa ter internet, não precisa ter... Exatamente isso. Insisto, eu não quero que a criança não tenha contato com isso. Eu quero que ela tenha contato num ambiente seguro, que é dentro de casa, no computador, com a supervisão dos pais. Acho que isso é importante da gente falar. Mas eu tentaria atrasar até pelo menos 14 anos o uso do celular. Mas é utópico. É difícil, mas quando eu falei do cigarro, a gente liberava fumar. Eu lembro de comprar cigarro para o meu pai quando eu era criança. Imagina hoje uma criança entrar que eu ia na banca de jornal e pedir, não vai vender. Com certeza. De forma correta. A gente está nesse processo, a gente tem que entender que isso é importante. Então, eu pensaria de entregar o celular a partir de 14 anos e as redes sociais mais para frente ainda. Se a gente puder atrasar, seria o ideal. Então, a primeira pergunta que eu fiz é: por que ele precisa? Porque acho que é interessante a criança entender que ela não precisa do celular. Não é porque os outros têm que ela precisa ter. E não é porque os outros pais estão fazendo uma coisa errada que eu vou permitir. Eu preciso que a criança entenda o quanto eu estou querendo protegê-la. E a outra coisa é pensar que quando eu entrego um celular, eu estou abrindo um mundo para essa criança. Hoje em dia, a geração
dos pais morre de medo de colocar os filhos na rua. Então protege, não deixa sair, não deixa mais andar de ônibus, não vai sozinho para lugar nenhum, só vive nos shoppings, em lugares fechados, em condomínios. A gente protege cada vez mais os nossos filhos. Mas aí entrega um celular na mão. Que eu tem um mundo tudo. Ali. Exatamente isso. Então uma boa dica é perguntar o porquê. E aí você e seu filho estão preparados para falar dos riscos da internet? Quais são os riscos da internet? Vício, jogos, as apostas, pedofilia, né, bullying, uso adequado em relação a como se comportar com as outras pessoas, violência, uso de armas, sexo, tudo isso. Você está preparado para conversar com seu filho? Não estou. Eu acho que ele também não está preparado para ter essa conversa. Então ele não pode ter um celular, porque ele vai ter acesso a tudo isso em menos de 24 horas. A hora que ele começou a aprender a mexer, ele vai digitar alguma coisa, vai aparecer uma coisa, mas eu consigo. Perfeito. A gente pode fazer um controle, acho importante você ter, mas é muito mais difícil você ter esse controle. E a última coisa, só pensando nesse processo, com quantos anos você permite que o seu filho assine um contrato com alguém? Porque a hora que você libera o celular, quando ele liga o celular, ele assina um contrato com a empresa, e quando ele acessa a rede social, ele está assinando um contrato com a empresa. É tipo uma responsabilidade que você está dando para ele ali. E mais ainda, você está assinando, autorizando que eles tenham acesso a todas as informações da vida dele. E aí eles podem, além disso, vender, porque está escrito lá. Então você permite isso, você acha que ele tem condição de ir lá assinar um termo? Tem. Então ele pode ter o celular, ele pode acessar a rede social. Então acho que é legal a gente trazer essa reflexão. E mais ainda, Pedro, acho que a gente tem que conversar com as crianças. Tudo que a gente tenta impor é pior. A aceitação é baixa. O diálogo, né? Eu acho. Então, mesmo em relação aos celulares da escola, eu acho que a gente precisa ter essas palestras, precisa conversar com as crianças, precisa mostrar que escolas que tiraram o celular melhoraram o desempenho das crianças em termos de aprendizado. Tem uma escola americana que era no estado do Colorado, que é interessante esse estudo. Eles tiraram a escola, era uma escola que estava tendo uma pontuação baixa, eles controlam muito isso lá. E depois de 2 anos, a escola passou a ser a primeira escola do estado só por tirar o celular. Caramba. Então você vê como é uma modificação, né? Porque não é só tirar o celular, você modifica o mindset, a cabeça das crianças, a cabeça dos professores. Então tudo isso traz um benefício muito grande. Bom, como é que a gente pode conhecer o Movimento Desconecta? Tem algum Instagram, algum site? Como que funciona? O Movimento Desconecta está na internet. Se eu colocar Desconecta, vocês vão ver. Super ativo em relação a encaminhar textos, ajudar você a conversar com a sua escola, conversar com as crianças. Tem vários pontos super interessantes. Então, acho que pelas redes sociais vocês conseguem acessar o Desconecta. Um movimento que eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ajudar um pouco essas mães pioneiras nesse processo que hoje em dia a gente está vendo uma super repercussão. Sim. E acho muito importante que cada vez mais a gente consiga esse pacto e ampliar essa informação. Usar a internet de uma forma saudável, acessando o Movimento Desconecta. Perfeito, perfeito. Por isso que eu falei, tem coisa boa, tem coisa ruim, a gente precisa saber usar, e quem vai acessar são os pais, são as crianças. Exato. E como é que a gente pode te encontrar também? Eu também estou nas redes sociais, falo bastante sobre isso, sobre cuidados com as crianças. É @PauloTeles, Teles com 2 L's. Perfeito. Quero muito te agradecer de verdade, foi um prazer, principalmente para falar de um assunto muito importante, eu acho que de urgência, né? Como você falou, os adultos, essas crianças vão ser adultos no futuro e aí vai ser uma geração meio complicada, bem difícil. Acho que a gente tem que começar a cuidar disso o quanto antes mesmo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Agradeço. Meu recado para os pais é: educar é difícil, a gente precisa se dedicar. O celular não é babá eletrônica, o celular é uma ferramenta e como qualquer ferramenta, se a gente não souber usar, vai trazer prejuízo para o seu filho. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Gente, segue lá o Dr. Paulo Teles, também o Movimento Desconecta. Fica aí a parte de tudo que está acontecendo na vida dos seus filhos, das crianças que estão assim à sua volta também. Vamos cuidar dessa geração, porque eles são o nosso futuro com toda certeza. E obrigada por ter assistido aqui o Caras Bem-Estar. Fique de olho em Caras Brasil, @Caras Brasil, porque vem muito mais assunto por aí sobre saúde, sobre bem-estar. E a gente te espera, tá bom? Beijo, tchau, tchau.